Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Wesley, sou psicólogo. Todas as minhas informações estão aqui na descrição com o meu CRP e o Instagram. Hoje irei fazer um react e análise da música Na Dor de uma Lágrima do Expressão Ativa, que é uma relíquia do rap nacional. Se eu não me engano, eu ouvi essa música durante a infância, só que daí nunca mais eu ouvi. Até porque durante a infância eu tinha alguns amigos que a gente sempre trocava músicas aonde eu conheci Expressão Ativa, a Família, entre outros grupos mais antigos, Ao Cubo, Pegadão Lu, por exemplo. Então, bora lá, ouvimos e vemos essa música juntos. Lembrando que não tem videoclipe, né? É só a música em si. E vai! Pra quem foi, pra quem ficou, de quem vai, de quem fica. Só Deus explica. É, eu já ouvi essa música. Esse comecinho já me pegou. Só Deus pra explicar, pra me conformar. Assim é a vida. Minha parte eu faço. A minha parte eu faço. A vida segue o sentido a caminho da morte, eu sei. Mas não me acostumei. Com cadáveres, flores dentro de um caixão, lágrimas, dores dentro de um coração. Não me interessa como está o tempo. Não, dia de luto é muito sofrimento. Então, um silêncio toma conta de quem chora por dentro. E uma palavra de lamento não pode amenizar esse momento triste de quem deixou de existir, que nunca mais vai chorar, ou muito menos sorrir. Não, a pessoa que faleceu, ela nunca deixou de existir. Porque tem uma frase muito famosa que eu sempre utilizo isso quando é referente a lutos, perdas e termos, enfim. Que tem uma árvore e conversando com um passarinho. Vai ali o passarinho, fala para a árvore: nossa, você vai durar muito tempo, eu tô aqui 1 ano já vou estar morto. E já vou me esquecer. A árvore responde que enquanto ela estiver ali, o passarinho nunca vai ser esquecido, porque ele fez parte da vida dela. Claro, é uma metáfora, é uma história, um conto, mas enquanto as pessoas ainda de algum modo levaram o que você fez, quem você é e sentimento por você nunca será esquecido, porque ainda vai ter pessoas que pensam sobre você. Claro, você poderá não sorrir nem nada, mas vai ter vídeos, vai ter fotos, lembranças, momentos das quais você estará parte ou terá feito, enfim, parte da vida de alguém que te amou e que você ama também. Um céu escuro sustenta um temporal que não acalma. Ser a chuva ou fúria de Deus chorando pela alma. Não sei, não posso entender porque sou só um réu. Um réu que pode sentir que existe luz ali no céu, prontas pra perdoar alguém que acabou de morrer numa viagem pro além. E nada supera a dor de quem ficou pra trás. Dos familiares, dos pais, os filhos choram demais. O sino toca pra fechar o caixão. Com gritaria, com choro, o pastor termina a sua oração. Mesmo sabendo que naquele corpo não há vida, o sentimento de perda bate na hora da partida. Carregando uma rosa, cheguei perto da cova com aquele aperto no peito. Expressa o meu sentimento. A multidão troca de mão pra carregar o corpo. E eu olhando aquela cena, vi que a vida é um sopro, que a morte suga de volta no último suspiro. O peso do mundo levou mais 6 espíritos. Quando uma pessoa falece, ela não é somente ela uma das afetadas. É toda a família que a ama, amigos. Quando falo família, de modo mais extenso possível, que inclui pai, irmãos, tios, avós, amigos, e que são afetadas por essa morte, e aonde que precisam ter um amparo, apoio, serem vistas. Que em muitos casos a dor de perder alguém da família ou pessoa próxima, incluindo amigos, enfim. Mas já morreu há tanto tempo. Pô, tá, mas você não sabe o quanto aquela pessoa era importante para outra. Não sabe o quanto aquela pessoa tinha de significado para o outro.
tinha de papel ali, de histórias, de vidas, de realizações, de tristeza juntos, de momentos marcantes na vida daquela pessoa que ficou com aquela pessoa que se foi. Quando ele canta ali, eu lembro de duas pessoas das quais não tem motivo para estar falando. Pode incluir uma terceira, mas não vou entrar nesse assunto. Mas sim, pelo menos há momentos das quais foi passado juntos. Minuto de silêncio, tive esses pensamentos. Só voltei a mim porque durante aquele sepultamento alguém gritou, eu ouvi. Deus, meus olhos não vão resistir. Só uma gota e nada mais. Esse mundo é um rio de sangue. A minha lágrima a mais talvez não seja tão importante. Só uma gota e nada mais nesse mundo jorrando sangue. Só uma gota te pedindo a paz. Só uma lágrima e nada mais. A morte de algumas pessoas perante um número grande vira apenas uma estatística. Esquece que aquela pessoa ali tem história, tem vida, tem pessoas que foram afetadas. Esse olhar apenas como se fossem números tais quais foram mortos, acabaram indo, no caso, dessa para uma outra. Infelizmente, foi durante a pandemia que muitos tratavam a pandemia como se fosse 3.000 pessoas morrendo por dia, 4.000 pessoas morrendo por dia, 1.000 pessoas morrendo por dia, esquecendo que essas pessoas tinham famílias, tinham sonhos, desejos, eram amadas, eram respeitadas, tinham família. Essas pessoas tinham nome, não eram números, eram nomes. Tinham nomes, tinham histórias, tinham medos, sonhos, realizações, frustrações, tinham sentimentos. Essas pessoas eram pessoas. Quando você trabalha e faz faculdade na área da saúde, tem um painel, conta a história, blá blá blá, uma historinha que termina que aquele corpo que você está tendo acesso ali na aula de anatomia, por exemplo, que você tem acesso a corpos, eram de pessoas que tinham histórias, pessoas que eram amadas, pessoas que tinham famílias, pessoas que amaram, pessoas que tiveram sonhos. Então, devem ser respeitadas como aqueles que lhes foram respeitados. Canções da vida, tem notas tristes, músicas verdadeiras, nunca são passageiras. Sempre toca uma canção que mexe com seu coração. Então a saudade vem, te faz lembrar de alguém, de um fato triste, lamentável, quase inaceitável. Mas foi escrito assim, todo começo tem um fim. Só lembranças e boas recordações devem ficar, pra continuar vivendo, pra não ficar sofrendo. Olha, ser humano, o céu está sorrindo, o demônio está matando, mas Jesus Cristo está vindo. É isto que me move, a minha fé me dá certeza. Morrer em vão não, morrer em Cristo, assim seja. Aceitar que alguém que você ama vá é difícil, no jogo da vida a regra de Deus não é fácil. Eu faço um sacrifício só pra não chorar, mesmo chorando a todo tempo. Você não vê, mas eu choro por dentro. Paz, quem sou eu pra te dar? Mas acenda uma vela, sou mensageiro dela. Estou triste com tudo, talvez por ser verdadeiro. Eu tenho medo do mundo, mas com coragem de guerreiro. E os fortes também choram, isso é tão comum. Os homens são sentimentais, entre 1000 eu sou mais um. Esse é um dos grandes olhares sobre questões de machismo na sociedade. Que o homem não pode sentir. Que ele tem que ser másculo, que ele tem que ser forte, que ele tem que ser isso, tem que ser aquilo, ele tem que ser pegador, tem que ser comedor, tem que passar o rodo, tem que sair pra festas, beber.
que ele não pode ser um ser humano que tem falhas, que tem... Por exemplo, há um tempo atrás ocorreu o caso de um rapper norte-americano, né, dos Estados Unidos, que ele foi agredido pela, né, antiga ex-companheira, e ela chegou a ser presa, e começaram a falar sobre aquilo no Brasil. E, cara, no Brasil, homens não podem denunciar que são vítimas de crimes referente a relacionamentos, por exemplo, porque eles são ditos e vistos como bichinha, entre outros né, apelidos não tão legais assim, né, de modo mais pejorativo possível. Não que eles também eles podem sentir. A gente cresce que o homem não pode chorar, mas então como fazer? Vai ficar se enchendo. Por isso que a taxa de suicídio com homens é mais alta do que entre mulheres. Porque, além, claro, né, toda essa questão que de machismo, o homem não deve procurar ajuda, que não deve procurar se cuidar. Ele, em muitos casos, quando vai procurar ajuda, ele é visto como fraco e afins. Então, e fora que a própria sociedade exige que ele se comporte de determinado jeito. Mas esquecemos que sim, cara. Homem chora. Homem chora, sente, tem medo. Nós homens choramos, sentimos, temos medo, sentimos frustração. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Isso não me faz ser menos homem por eu sentir. Me faz alguém que se conhece, por exemplo. E sabe que vai ter momento que vai chorar, vai ter momento que vai ficar bravo, vai ter momento que vai ficar com medo. Porque eu não sou um robô. Não sou um robô. Uma rocha por fora que não se escuta o choro, porque a dor da minha lágrima é a harmonia do meu coro. Rola uma lágrima, Só uma gota e nada mais, flutuando no rio de sangue. rola uma lágrima, A minha lágrima a mais, talvez nem seja tão importante. rola uma lágrima, Só uma gota e nada mais, nesse mundo jorrando sangue. Só uma gota te pedindo a paz, só uma lágrima e nada mais, nada mais. Cansado, magoado, com medo e com coragem, meu coração bate assim, mas prejuízo que vantagem. Com quase 30 anos de idade, é assim que eu me vejo, sem fantasias, sem desejos. Eu não programo mais nada nesse mundo, aliás eu nunca fui de programar. Porque amanhã nem sei se vou acordar. Foi ontem, é hoje e o amanhã, quem sabe eu chego lá. Fazemos parte de uma história que só Deus criou. Sou só mais um personagem nesse mundo de horror. Faço o papel de escritor, escrevo a dor de uma lágrima. Sentimental eu sou, com amor e com mágoa, até que chegue um ponto final no meu papel, que nunca foi o principal aqui na terra, mas tenho fé no céu. Só acredito no céu e o paraíso existe, mano, de irmão pra irmãos. Eu não preciso de mil lágrimas pra mostrar minha dor. Eu expresso ativando o meu sofrimento. Eu sou compositor da paz, do ódio, da guerra e do amor. Deus mandou a palavra, quando eu cantei você chorou. Não quero ver ninguém triste ou de tristeza chorar. Basta crer que Deus existe pra entender o que eu quero falar. Não diga pra Deus que você tem um problema, diga pro seu problema que você tem um Deus maior. Chorar demais não adianta, é por isso que eu canto. Quem canta os males espanta, mano, não vive em prantos. Ô ser humano, faça da sua vida uma canção, não chore. Antes do refrão eu vim pra te falar, me ouça e decore. É preciso crer.
É isso que eu falo sobre a questão da expressão de sentimentos através da arte. As pessoas utilizam de determinadas artes para expressar aquilo que elas estão sentindo de modo consciente ou inconsciente. Porque aquilo é uma forma de expressar de modo inconsciente, claro, em muitos casos, o que está vindo ali. Tem a música do Kant, o Inferno de Dante, né, o Inferno de Kant no caso, que ele foi questionado se era referente ao livro, a Divina Comédia, ou que ele fala que era sobre o inferno que ele está vivendo ali. E tal qual eu cheguei a citar no React que poderia ser isto. E de inferno pessoal de cada um. Então, a arte como um todo, ela serve de expressão de determinado pensamento, determinada cultura, determinado grupo, determinada sociedade, porque para isso que está ali uma ferramenta de expressão. Tanto que por isso que algumas comunidades que trabalham com dependentes químicos ou comunidades que trabalham com ensino em afins, que trabalham com esse público de vulnerabilidade social, eles buscam usar a arte, em muitos casos, para que aquela pessoa tenha contato com ela mesma. Ela tenha contato com aquilo que tem vivenciado, que tem visto, que tem sentido. Porque é muito difícil nomearmos, principalmente quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de se saber quem é nesse mundo, nomear aquilo que estamos sentindo, nomear aquilo que estamos pensando, nomear aquilo que estamos fazendo e falando. Mas, enfim. Que exista um plano melhor para os tantos corações que voltaram a cinza e das cinzas ao pó. Não está só, não morreu. O espírito é eterno. Só descansa mais um espírito, seja no céu cujo corpo adormeceu. ou no inferno. Assim sempre esteve escrito, o homem leu, mas não compreendeu. O quanto pesa o pingo de uma lágrima do sangue que escorre aos olhos de Deus. Uma lágrima, Só uma gota e nada mais, flutuando no rio de sangue. uma lágrima, A minha lágrima a mais, talvez nem seja tão importante. uma lágrima, Só uma gota e nada mais, nesse mundo jorrando sangue. uma lágrima, Lágrima, é grande a dor de uma lágrima. Esta é uma dedicatória para as famílias às quais Deus enxugou as lágrimas e aceitaram as mortes. Em memória, às almas de Zeca, Gilmar, Bel, Simão, Batuqueiro, Buiú, certo, MD? E o meu primo Rafael. A distância é longa e ao mesmo tempo curta entre a terra e o céu. Hoje estou aqui, amanhã posso estar lá. Tô na dor de uma lágrima. É difícil pensarmos sobre essa finitude da vida. Mas também podemos pensar que quando a gente estiver aqui, podemos fazer o nosso melhor pela gente mesmo e pelas pessoas que querem estar conosco, que querem ter a nossa presença. E dá medo quando a gente pensa sobre tudo isso. Dá medo porque somos seres humanos. Pensarmos sobre que podemos um dia perder os nossos pais, perder os nossos filhos, perder os nossos sobrinhos, tios, irmãos, amigos. Dá medo. Mas também pode ser visto que, já que um dia eu não vou ter eles aqui, e eles não vão me ter aqui, por que não aproveitar esse momento juntos? Por que não aproveitar esse momento de estar ali? É como
durante a faculdade, né, a gente tem que fazer um trabalho sobre mágoas. E eu lembro até hoje que foi utilizado de pegar uma pedra, se curar com a sua mão, que você mais utiliza no seu dia a dia, e com isso você tentar fazer coisas simples. No caso dela, passar alguns minutos da aula tentando escrever com essa pedra na mão, tentando usar o celular com essa pedra na mão, tentando comer, tentando fazer coisas simples. E depois foi trazida a reflexão sobre a mágoa, que a gente está deixando de viver muitas coisas, das quais poderiam ser aproveitadas da melhor forma possível, porque a gente está preso em determinadas coisas que acontecem na nossa vida, e que aconteceram na nossa vida no caso. E não é esquecer, que a gente nunca vai esquecer a nossa vida, a não ser que você faça uma lototomia ou você tenha um Alzheimer. Mas, no geral, a gente não consegue esquecer aquilo que a gente vivenciou. Principalmente quando essa vivência está atrelada a sentimentos fortes. Tido isso, vamos aproveitar um pouquinho mais do que a gente tem. Tentar aproveitar um pouquinho mais quem a gente tem. Tentar aproveitar um pouquinho mais a gente próprio. Porque a gente passa as quase 24 horas por dia conosco mesmo. Quase, porque o dia em si não tem 24 horas. Tem 23 horas e 56 minutos, se não me engano, algo assim. Mas enfim, não é isso que eu vim falar agora. Então, tentar aproveitar o máximo disso tudo. Essa é a minha análise. Se você concorda, discorda, comente aqui embaixo, se inscreva no canal para me dar aquele apoio. E tchau!